Apenas a assinatura separa Estevão William de ser anunciado como reforço do Chelsea, embora ele só possa se mudar no ano que vem. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da maior venda da história do futebol brasileiro, embora exista uma discussão em relação à transferência do Neymar. Preciso te atualizar também sobre a despedida de Cássio. O goleiro convocou uma entrevista coletiva e falou de forma muito emocionada com torcedores, com jornalistas e com dirigentes corintianos com direito a algumas homenagens. Preciso contar para vocês também a respeito da esposa do Fagner, demonstrando preocupação com o futuro do lateral no Timão, diante de todo o ambiente nada favorável aos medalhões. Para completar, 777 decidindo contra-atacar com contratação de um escritório de peso de advocacia para tentar tirar o Vasco do poder da SAF. Tem treta no Barcelona e ela envolve brasileiros. Falo também sobre os superpoderes de Alexandre Matos no Cruzeiro. Já o Atlético Mineiro com a nona maior receita do futebol na temporada passada. E a renovação de Tiquinho Soares no Botafogo está travada. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças, conto sobre novidades envolvendo Gabigol e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Se puder comentar ao longo do vídeo, também te agradeço bastante. Quero contar ainda que todo esse conteúdo do canal do Nicola é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Vou colocar na tela daqui a pouquinho as partidas desse domingo da Premier League, última rodada do campeonato inglês. Deixa eu ficar ainda menor para vocês, para mostrar um pouquinho de como é que vai funcionar essa última rodada, com destaque para dois jogos que valem o título do campeonato inglês. O Arsenal enfrenta o Everton e é bastante favorito para vencer, assim como o Manchester City e o West Ham. Minha sugestão é que você faça uma aposta dupla, imaginando a vitória desses dois times, para ter uma condição de odd um pouco melhor. Para participar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado sobre o que está rolando nesse final de semana. Quero começar falando sobre Gabigol, que vai usar a camisa 99 do Fla depois de perder a camisa 10 como uma punição pelo fato de ter aparecido vestindo a camisa do Corinthians no dia de folga na última quinta-feira. Por sinal, essa situação segue sem resolução. Marcos Braz concedeu uma entrevista nas últimas horas, admitindo que o papo foi longo, durou 40 minutos entre ele e o Gabigol. O Gabigol segue bravo, até por isso existe uma possibilidade da rescisão do contrato. Cheguei a contar para vocês na manhã desse sábado que Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians observam com atenção essa situação. E se de fato houver a rescisão do contrato, o Gabigol pode se tornar reforço de um desses três clubes. Só para completar sobre o Flamengo, rubro-negro que não joga nesse final de semana por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, volta a atuar apenas contra o Amazonas na próxima semana. Preciso falar para vocês sobre Romário, que é o presidente do América. Ele foi relacionado para a partida do América de estreia na Série 2 do Campeonato Carioca, mas não saiu do banco na vitória por 2-0 contra o Petrópolis. Já o Dínamo Moscou, com 2 gols do zagueiro paraguaio Balbuena, venceu por 4-1 um time chamado Sovetov. Resultado que manteve o Dínamo Moscou na liderança do campeonato a uma rodada do fim do campeonato russo. 56 pontos contra 54 do Krasnodar. E a última rodada coloca justamente os dois times em campo. Importante contar também que o Zenit ainda pode entrar nessa briga. Zenit, que ainda não jogou na penúltima rodada, se vencer, chega a 54 pontos. Só uma correção. Nesse momento o Dinamo Moscou tem 56 pontos, o Krasnodar tem 53 e o Zenit pode ir a 54, ou seja, o Dinamo Moscou do Balbuena só depende de si para se sagrar campeão russo, quebrando uma hegemonia do Zenit. Bora falar agora sobre a renovação de contrato de Tiquinho Soares, que está emperrada. Só para lembrar, vínculo entre Botafogo e Tiquinho se encerra em 31 de dezembro e desde janeiro as partes tentam chegar a um acordo. Primeira proposta feita pelo Botafogo já foi recusada. A ideia era manter o atual salário e estender o contrato. O Tiquinho tem batido na tecla de que quer os 25% de aumento que haviam sido combinados de forma verbal, extraoficial na temporada passada.
O Botafogo alega que a condição financeira é mais complicada, que o Tiquinho perdeu um pouquinho de capacidade técnica e de decisão, até por isso justifica a manutenção do atual salário. Diante desse cenário, o Tiquinho está decidido a não renovar o contrato. Mas antes que você, torcedor de outro time, já se anime com a possibilidade de o Tiquinho assinar um pré-contrato a partir de julho, é bom lembrar que existe no atual vínculo a possibilidade da prorrogação automática do contrato se o Tiquinho cumprir um determinado número de jogos. Se ele voltar a ser titular com frequência, essa meta deve ser alcançada no mês de setembro e automaticamente ele permanece para o próximo ano. Até por isso, por conta dessa cláusula de renovação, o Tiquinho não vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado na metade do ano. Tiquinho, que desde que chegou ao Botafogo soma 87 partidas, 41 gols e 14 assistências. No início dessa temporada, teve proposta oficial do Grêmio, 4 milhões de euros e um salário 2 vezes maior ao que ele recebe lá no Botafogo. Bora mudar de assunto, quero falar para vocês sobre o Atlético Mineiro, que foi o 9º time que mais faturou com receitas na temporada passada. Confesso que esperava números melhores do Galo. Time que conseguiu, em 2023, ser campeão mineiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, embora tenha ido mal nas Copas, eliminação precoce nas oitavas de final das duas competições. Com isso, o Atlético ficou em 439 milhões de reais de receita, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Fluminense e Grêmio. Importante contar também que a receita do Flamengo é 3 vezes maior do que a do Galo e Corinthians e Palmeiras tiveram receita quase 2 vezes maior na comparação com o Clube Atlético Mineiro. De qualquer forma, é um Atlético que vem se mantendo num patamar financeiro de faturamento parecido. Foram 535 milhões em 2021, muito por conta da pandemia de 2020, que jogou uma série de receitas para 2021, 422 milhões em 2022, 439 milhões em 2023. Hora de falar sobre o Cruzeiro e Alexandre Matos com superpoderes na SAF do Cruzeiro, de Pedro Lourenço, Pedrinho BH. Só para vocês entenderem, todos os nomes que estão sendo debatidos e contratados no Cruzeiro dependem única e exclusivamente do Matos. Não tem autorização do Fernando Seabra, não tem participação do Departamento de Análise e Estatística, nada. É o Matos quem decide, ele comunica ao Pedro Lourenço e sai em negociações. O Cássio é o primeiro grande reforço, repetindo uma estratégia que o Matos já havia adotado nos tempos de Palmeiras, quando ele, como para causar impacto no mercado, conseguiu dar um chapéu no São Paulo e no Corinthians e contratou Dudu. Agora o Matos trabalha na contratação de outros atletas com quem ele já esteve, ou com quem ele tem boa relação. Casos, por exemplo, de Mina, Coelar, Felipe Coutinho, Keno, Rony e Gabigol. Aquele que tem mais chances de ser contratado nesse momento parece ser o Mina, embora o Mina tenha outras possibilidades. Coelar é um velho sonho do Matos desde os tempos em que ele estava no Vasco. Coutinho está descartado em relação a Keno ou Rony. A ideia é contratar um ou outro. Já o Gabigol depende dessa possibilidade de rescisão do contrato com o Flamengo, que vai ser debatida nos próximos dias. Só para lembrar, nessa semana, depois de uma vitória do Cruzeiro na Sul-Americana, o Pedro Lourenço chegou a dizer que o Matos trabalha 24 horas por dia atrás de reforços e toda a responsabilidade de melhorar o time está nas costas do diretor executivo de futebol, o CEO de futebol da nova SAF da Raposa. Preciso te explicar agora sobre uma treta que está rolando no Barcelona. Rafinha brigou com o auxiliar técnico do Xavi, que é também seu irmão, Oscar Hernández. Isso aconteceu depois do jogo contra o Valência, ele foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo, o jogo aconteceu em 29 de abril. Houve insultos por parte do brasileiro em relação ao auxiliar e irmão do técnico do Barça. A consequência no jogo seguinte contra o Girona, Rafinha não saiu do banco de reservas e o Barcelona perdeu por 4-2. Rafinha precisou voltar a ser utilizado e o Barcelona voltou a vencer, mas dá para dizer que há um clima ruim entre as partes. E não é a única treta envolvendo o Xavi e brasileiros. Recentemente, o André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o treinador do Barça não dá nenhum moral ao Vitor Roque, mais do que isso, nem conversa com o atacante comprado por 71 milhões de euros. 74, só para ser mais preciso. Esse valor inclui 13 milhões de euros com o pagamento de impostos. Daqui a pouco eu trago cifras sobre negociações. Antes, só para completar, essa diferença, essa dificuldade em colocar o Vitor Roque para jogar também tem causado problemas ao Xavi com o presidente Juan Laporta. Laporta fez um investimento muito pesado no Vitor Roque e tinha a convicção de que o Vitor Roque seria um cara muito diferente, mas o Xavi parece indiferente a essa contratação e não faz nenhuma vontade, não demonstra nenhuma disposição em ajudar o brasileiro. É por conta de tudo isso e também dos resultados ruins do Barcelona que existe a chance de o Xavi não ficar
para a próxima temporada. E você, que avaliação faz do trabalho do técnico espanhol à frente do Barça? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre a 777, que resolveu contra-atacar. Na última quarta-feira, o Vasco conseguiu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma liminar para tirar os poderes da 777 à frente do Vasco. Beleza? Bom, nas últimas horas, a 777 contratou o renomado advogado Sérgio Bermudes, que é sócio de Guiomar Mendes, a esposa do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Escritório super conhecido por grandes causas, como, por exemplo, defender Eike Batista em meio às investigações da Lava Jato. E é por conta também desse aspecto político, de muita força, que a 777 imagina ser capaz de derrubar a liminar a favor do Vasco para que a empresa norte-americana possa reassumir o comando do clube. Em meio a isso, o Zé Roberto Lamacchia, que é dono da Crefisa e da FAM, embarcou com Leila Pereira para Nova York. Lamacchia vai tentar estabelecer negociações com a 777 para comprar o percentual que pertence à 777, hoje 31% das ações. E você, torcedor vascaíno, como é que tem acompanhado toda essa confusão? Só para lembrar que no início da próxima semana, Álvaro Pacheco, técnico português recém-contratado pela 777, desembarca no Rio para iniciar seu trabalho. Preciso falar agora sobre a despedida do Cássio, que aconteceu de forma muito harmoniosa, bonita, mas que foi marcada horas depois por uma postagem da esposa do Fagner. Vamos começar na ordem cronológica. O Cássio se apresentou hoje no CT, recebeu uma série de homenagens, pedidos de fotos, autógrafos de torcedores, jornalistas e muito mais. A entrevista coletiva aconteceu de maneira bem tranquila e o Cássio chegou a dizer, abre aspas, não estou saindo do Corinthians por estar no banco de reservas e sim pelo ciclo ter acabado. Eu já fui para o banco outras vezes, em 2016, por exemplo, e trabalhando 12 anos e não tive problema com treinadores ou qualquer jogador. É importante contar que houve homenagens também da diretoria, integrantes de torcidas organizadas participaram desse evento, dessa entrevista. Enfim, dá para dizer que o Cássio sai pela porta da frente. A coisa aconteceu de uma maneira muito mais bonita do que eu temia. Fiquei preocupado que o Cássio fosse rejeitado, descartado. Enfim, acho que foi, no final das contas, acabou sendo legal. Embora o Cássio tenha uma série de informações e reclamações que fizeram com que ele decidisse optar por um clube onde ele estava há 12 anos. Problemas com o técnico Antônio Oliveira, diferenças em relação à atual diretoria de futebol. O Cássio também andava muito incomodado com o modus operandi do departamento de futebol, que conta com a presença de muitas pessoas que não são da bola no dia a dia de treinos e especialmente em viagens, enfim, direitos de imagem que atrasam com enorme frequência. Tudo isso contribuiu além do banco de reservas, embora o Cássio não confie. Só para completar, citar a esposa do Fagner, que respondeu a uma postagem da esposa do Cássio. Cássio e Fagner hoje são jogadores, ou eram Cássio, né? Os dois mais antigos lá no Corinthians. E a Bárbara Lemos, a esposa do Fagner, respondeu à esposa do Cássio nas redes sociais da seguinte maneira, abre aspas, só nós, vocês e nossas famílias sabemos de muitas coisas que passamos e ainda passarei. Deus me ajude. Desejo do fundo do coração que vocês sejam muito mais felizes que onde estavam, que tenham muitos momentos de paz, coisa que nós não temos faz tempo, mas vocês terão, fecha aspas. Então, acho que a declaração da esposa do Fagner ela é muito mais realista do que a do Cássio, que tentou ser extremamente polido, e tinha que ser mesmo. Diante dessa despedida, há muitas ameaças, há um clima ruim, há um clima pesado, especialmente para os jogadores mais veteranos, diante da falta de títulos do Corinthians. E você o que pensa sobre as palavras da esposa do Fagner? O Fagner certamente é um outro que está com dias contados, o contrato vence em dezembro e não terá seu vínculo renovado. Bora fechar o vídeo para falar sobre Estevão William, mais novo jogador do Chelsea. Para que o anúncio aconteça de forma oficial, falta apenas a assinatura da Leila Pereira. Isso não aconteceu porque a Leila viajou nos últimos dias com seu marido José Roberto Lamacchia para Nova York. O Lamacchia está tentando fechar a compra da SAF do Vasco, que hoje pertence a 777. Pois bem, como é que ficou esse acordo entre Palmeiras e Chelsea? A compra vai ser fechada em mais ou menos 64 milhões de euros, que equivalem a 355 milhões de reais. Serão 40 milhões de euros fixos e mais 24 milhões de euros em bônus. Da parte fixa, 222 milhões de reais, o Palmeiras vai ter direito a 177 milhões de reais, que equivalem a 80%, os 20% restantes são do Estevão e de seus familiares. Importante contar que essa pode ser considerada a maior venda da história do futebol brasileiro.
há uma discussão em relação ao Neymar, vou explicar esses detalhes a partir de agora. Então vamos lá. O Estevão foi vendido por 64 milhões de euros, 40 milhões de euros fixos, mais 24 milhões de euros em bônus. O Neymar, isso quem falou foi o próprio André Curi, tá? Que na época era o executivo, era o responsável pelo Barcelona no futebol brasileiro. De acordo com o André Curi, a venda do Neymar foi de 63 milhões de euros, embora boa parte da imprensa tenha noticiado na época que foram 88 milhões de euros. Dá para dizer que entre esses 88 milhões de euros há pagamentos de impostos, entre outras coisas. Então, se eu me basear na declaração do André Curi, que é também o responsável pela carreira do Estevão, dá para dizer que o Estevão acaba de superar a venda do Neymar quando ele troca o Santos pelo Barcelona em 2013. Nicola, mas e o Vitor Roque e o Endrick com negócios acima de 70 milhões de euros? Só para explicar. O Vitor Roque foi vendido por 61 milhões de euros, 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros em bônus. Os 13 milhões de euros a mais são com pagamentos de impostos e não entram para a contabilidade do Atlético Paranaense, caso parecido do Endrick, que foi negociado por 60 milhões de euros, 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus. Outros 12 milhões de euros para pagamento de impostos também não entram para a contabilidade do Palmeiras. Só para completar, Vinícius Júnior e Rodrigo, vendidos há algum tempo atrás para o Real Madrid, ambos saíram por 45 milhões de euros. Informação exclusiva que eu contei na manhã desse sábado. O Estevão se muda para o Chelsea depois do Super Mundial de Clubes, na metade do ano que vem, e haverá pagamento de bônus. Esses 24 milhões de euros de bônus serão relacionados a partidas dele em campo, tanto no Palmeiras quanto no Chelsea. Conforme ele for cumprindo essas metas, vai se garantindo o pagamento desses até 24 milhões de euros. Excelente negociação do Palmeiras, que graças às categorias de base está se tornando um dos clubes mais fortes da América do Sul. Será que do mundo? Use o espaço para comentar, para deixar sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço. Tchau, tchau.